Fala comigo, amigos! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá onde você estiver, e independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos aqui no dia seguinte a essa grande vitória do Inter. Vamos, né? Vocês podem ver, está vermelho aqui. Vamos fazer a análise tática desse jogo em cima dos melhores momentos, né? Que são as imagens que a gente tem. Então, tentar ver ali alguma coisinha legal para passar para vocês a visão, né? De quem ver o futebol de uma outra maneira. Primeiramente, como em todo vídeo, toda análise tática, eu estou aqui humildemente pedindo para vocês, se inscrevam no nosso canal. Ficamos muito felizes que esses dias eu fiz um sobre o Cruzeiro e tivemos mais de 5.000 inscritos no canal. Então, muito obrigado. E você que está vendo esse vídeo e que não é inscrito, por favor, se inscreva, nos siga nas redes sociais, é muito importante para nós, é muito bom para que a gente siga crescendo e fazendo esse conteúdo. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Libertadores, Inter e Bahia, chuva, frio em Porto Alegre, que mais? O Inter com um ponto na frente, então um jogo muito arriscado, um jogo muito perigoso, e o Inter também com muitos desfalques. O Inter estava até antes do jogo, né? Existia assim um medo grande sobre essa partida, justamente pelos desfalques. O Bahia, um time que já estava no Sul, né? Tinha jogado contra o Grêmio no fim de semana. Então foi meio louco, né? O Inter desceu do Nordeste depois do jogo contra o Sport para enfrentar o Bahia no Beira-Rio, que já se encontrava no Sul. Coisas do nosso futebol. Então, antes de começar, importante dizer, eu fui no estádio, eu vi o jogo e eu me impressionei com o nível do jogo, um nível tático, um nível muito bom. Infelizmente eu não tenho o jogo todo aqui nas minhas mãos para poder falar desses momentos, mas vale ressaltar, antes dos melhores momentos, eu falar isso. Jogo tático, jogo europeu, campo bom, alto nível, nível de inteligência de jogadores, de nível de inteligência de treinadores, que mais? O nível tático muito alto e também muito importante o nível de concentração. Era uma final, né? Era uma final. Dentro de um campeonato, até você se sagrar campeão, você joga várias finais com momentos diferentes. Bahia, um belo time. Bahia é um timão, um time que sabe o que quer. Nesse futebol novo que me chama muito a atenção, desse novo modelo de jogar, é que eles não têm medo de jogar. E isso serve para qualquer time, né? Os times jogam. Os times não dão mais balão. Cada vez menos a gente vê time fazendo isso. Time com qualidade, bem treinado. O Rogério já há 2 anos quase lá. Então o Bahia vai incomodar. O Inter ontem passou em primeiro lugar do grupo da morte e venceu o Bahia, que é um time muito bom. Bora lá. Um jogo, né, que o Inter jogou muito bem. O Inter teve um jogo muito bom, tomou um gol, teve a felicidade de fazer um gol logo em seguida, né? Vamos chegar nisso. Mas o Inter se portou muito bem porque necessitava. Se o Inter jogasse 10% a menos do que pode, eu acho que ontem o Inter, a nível de maturidade, de tática, o Inter jogou o seu top. O Inter chegou muito bem dentro do que tinha, das peças e tal, porque precisava. O time do Bahia é muito bom. Que já começa a ver, né? Linha de 3. O zagueiro pela esquerda está aqui. O lateral direito já está batendo, né? Em outros momentos, o Gilberto veio para cá e o lateral foi. Isso, né? Visualmente já entende que eles vão tentar um pouquinho mais para cá. E justamente porque o Eric Pulga, ele descia aqui, trazia a zaga do Inter para ter esse espaço. Então, por isso mesmo, né? Gilberto avançado, lateral baixo, Eric Pulga aqui, e ele fazia o facão. E muito bem marcado pelo Aguirre o tempo todo. Então aqui a gente já vê, né? Saída de bola. Aí é mais uma jogada individual, né? Veja, Bahia bem organizadinho. Isso que eu acho interessante, né? Que era coisas que, quando eu comecei a jogar, não tinha muito, ó. Você exige muito mais mentalmente, o tempo todo tem que estar top. E os jogadores do Bahia, eles fazem algo que eu acho muito legal.
Eu acho muita qualidade em jogadores que fazem isso. Eles estão sempre olhando para o lado, olhando para o lado. Geralmente os camisa 10, quando a gente vê o Messi, antes de dominar a bola, olhando para o lado, é isso aí. É saber como que está em volta para tu te posicionar melhor. Aqui foi uma jogada no qual o Inter não chegou em velocidade, não chegou muito forte no ataque. Um chute de longa distância, foi no gol, sem muito perigo, mas, né, campo molhado, vamos tentar. Você pode ver, ó, o Bahia está muito bem organizado, dificilmente vai acontecer alguma coisa de infiltração. Deu um bom chute, campo molhado, tem que tentar mesmo. Olha só, sem muito espaço, Bahia perfeito, ó. 4-2, Wesley está longe, Alan Patrick está marcado, então exige algo mais individual. Aí o Alan Patrick, dentro da circunstância, achou um toquinho, achou aqui o nosso jogador. Aí deu um chute mais perigoso, esse chute é mais perigoso que o outro, é mais próximo, a bola quica na frente do goleiro. Mas legal que o Wesley pediu a bola aqui, mas não tinha como, né? A hora que o Gustavo chutou, esse lateral esquerdo estava próximo dele. Mas queria a bola, queria jogo, isso é importante. Aí o Gustavo com a confiança, né? Ter feito um golaço contra o Sport, tem que tentar mesmo. Aqui importante, né? Entre tentar sair jogando, o time, por mais confiança que tenha, por mais qualidade que ele tem, se o outro time está marcando direito, ele vai roubar. Então, importante, né? O Vitão já está aqui em cima e é muito legal quando hoje está se exigindo do zagueiro cortar atacando. Já cortou achando o Wesley. E muito interessante, né? O camisa 9, né? O Borré. Pode ver, ó. Se fosse baseado nesse, ele já estaria impedido. Mas, como é um jogador de hierarquia, eu acho que foi muito certo ele começar jogando. Independente dele ter feito gol, dele ter sido o cara do jogo, tinha que ser ele por questão de respeito. Jogo assim, tu tem que impor respeito. E isso, eu falo muitas vezes do Valência também, né? Isso aí faz com que esse zagueiro esteja lá dentro já. Isso é respeito. É respeito. Então ele sabe que ele vai ter que acompanhar. Aí olha só. Se esse cara faz a linha de impedimento, o Borré estava impedido. Aí vem um passe maravilhoso, né, do Wesley aqui. O Bahia mesmo, assim, bem organizado. O que aconteceu que eu senti um pouquinho de falta aqui, nessa jogada, um desses jogadores, provavelmente mais o Bruno, atacar o outro lado, porque o Wesley está fazendo a função do Bruno, e o Bruno vira um pouquinho mais para trás, coisa que aconteceu no segundo tempo, que foi o lance do primeiro gol. Vem mais para cá, então a gente vai ver que, claro, a jogada se desenhou, o Borré conseguiu dominar, conseguiu ter uma chance de gol, mas olha assim no fim da jogada, olha só, tem 3, não tá. O Inter chega com um a mais dentro da área, porém não bem espalhado. Daqui a pouco, se um deles estivesse passando por aqui, poderia virar um passe para o Borré fazer o gol. Mas, circunstâncias, foi uma jogada um pouquinho diferente, assim que foi, assim tinha que ser. A gente olhando assim, né, não dá ver como uma jogada perigosa, mas com a imagem de trás a gente tem a noção que... Olha aqui o que eu falo, ó. É que estava todo mundo aqui. O Bruno poderia, a hora que o Wesley domina, o Bruno poderia ter tentado ir para lá, né? Porque já tinha 3. Claro, na velocidade do jogo não deu tempo de ele ver. Ele foi. Ó, lembra que eu falei na primeira imagem? Ó, se fosse por esse aqui, ele estaria impedido. Mas por respeito, os caras vão, atacam. E aí, no fim da jogada, o Inter ficou com um jogador a mais dentro da área. Coisa rara num jogo desse nível. E o Borré conseguiu um grande chute, porque ele não tinha muito o que fazer. Veja por esse ângulo que a bola passa perto. Ó. Ela passa muito perto. O goleiro rezando. Aliviado. Aqui uma cobrança de falta, né? Normal, teve um desvio, era uma falta perigosa. Jogo assim, tem que chutar, jogo de Libertadores. Outra coisa que eu gostei muito e serve como exemplo, enquanto isso eu deixo o nosso camisa 10 aqui, como exemplo, a forma da Conmebol, do árbitro, apitar o jogo. Vocês viram que não tem frescura? Quem viu o jogo sabe o que eu estou falando. Não tem frescura, o VAR é
Não chamou, segue o jogo, o jogador não enrola. Só que aqui no Brasil, quando tem um VAR, até quando o juiz toma a decisão, o jogador não acredita, porque aqui é várzea. Então, muito importante, árbitro deixou jogar, jogo bom, o jogador se adapta ao árbitro. Mas se o árbitro não se impor, cara, o jogador vai deitar e rolar. E é isso que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Era uma boa falta. Aqui uma coisa importante, né? 30 minutos, o primeiro vacilo do Inter, né? Que foi... não temos o começo da jogada, mas aqui poderia ter matado a jogada para não acontecer isso. Mas, por que não foi gol do Bahia? Não foi o Bahia que errou, tá? Tem momentos... Isso aqui não se treina, tá, gente? Isso aqui são circunstâncias do jogo que acontece, no qual o jogador tem que entender o momento, naquela fração de segundos, e no que cabe a ele tentar agir da forma correta, né? Como eu falo, não existe treino para isso. Um contra-ataque, que o Bahia jogava muito. Isso aqui é impressionante, ó. Se eu não me engano, aqui é o Aguirre. O Aguirre evitou o gol do Bahia. Ele fez uma leitura perfeita, 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 perfeita. Ele não deu bote, como tem muito campo, ele vai atrasando. Eu sei porque eu já fui esse cara, se o zagueiro não vem, vai dando desespero, a jogada tem que acontecer. Então ele afastou, confiou nos seus companheiros, na velocidade deles, para, enquanto ele vai atrasando aqui, esses caras chegarem. Olha só. Ó, começou a aparecer. Começou a aparecer. E isso é muito importante, ó. Ele induziu o cara a tocar lá também. Claro que ele não pensou nisso, mas no fim deu certo, porque esse cara aqui é destro. Então, a tendência, como tá vindo um cara por dentro aqui, a tendência é esse cara bater de esquerda, que é o chute mais difícil de se dar, né? Sempre quando você como zagueiro, você se vê numa situação complicada, faz o atacante levar para a perna ruim. Menos chance de gol. Probabilidades. E olha só, atrasou perfeito e foi para a corrida. Esse aqui já ficou, né? O Cauli no caso. E começa uma briga 2 contra 1. E olha que maravilha, ó, já está preparando, já fechou o ângulo. Lembra que eu falei? O pior chute. Ele deu o pior chute. Se o Aguirre não fecha direito essa jogada, ia ser um chute de direita. Ah, que importante essa jogada, ó. Aqui está o começo dela. Aqui tinha que ser matada a jogada, ó. Porque, vejam, o Inter está atrás. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alan Patrick está fora, então 7. E aqui, né? Todo mundo, os 10 jogadores aqui. Essa imagem fala muito sobre o que eu falo do jogo, né? Aqui já não tem muita tática, né? É uma... Salve-se quem puder. Mas, como o jogo de hoje ele está impressionante. Veja, temos aqui 19 jogadores, eu nem preciso contar, eu só estou contando que não está o goleiro, o nosso goleiro e o Aguirre. 19 jogadores num espaço minúsculo. Esse é o nível do futebol de hoje. O alto nível não tem espaço. E aí, um negócio que me deixa feliz, né? O Inter dando pique para trás, dando a vida aos jogadores, se matando por isso. Isso aqui é um gol, isso aqui muda jogo. Isso aqui muda jogo. Porque para muitos é assim, pá, perdeu o gol, não sei o quê. Eu prefiro ver o que a defesa fez de bom para eles errarem o gol, para eles não conseguirem fazer. Se o Aguirre fica um pouquinho mais para cá, eles vêm para a direita, é um chute destro. Então, né, até na hora eu achei que tinha desviado, mas não. Simplesmente fez o cara dar o pior chute dele, com a esquerda, que é a perna ruim. E uma jogada com muito risco, muito perigo. Uma coisa interessante, né? O Bahia sempre muito bem organizado, isso me chamou muita atenção. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá sobrando. Tá tudo perfeito, pode ver, ó. Defensivamente. Aí toma um 2, que tem uma qualidade do Bernabé, mas principalmente usou
desse cara aqui, que não é um marcador, por mais que queira ajudar, o Everton Ribeiro não é marcador, tanto que quando a bola passa por ele, ele busca alguém, quando ele olha, ele vê que tem que ser ele. Então, tipo assim, não saber marcar também, por mais que você esteja posicionado e você usar aquele jogador que não sabe marcar do time deles, é uma via de escape. Então, claro, dentro do correto, né, o Everton Ribeiro não tinha que estar aqui e o lateral está aqui, né? Está errado. Mas o Inter se aproveitou bem e teve uma jogada, 2 na área, bola rápida, tem que fazer isso, bola no chão. Só que a mesma bola rápida no chão foi a que atrapalhou o Alan Patrick, né? No qual ele chutou difícil, um chute complicado, mas até agora, dentro de um jogo muito difícil, o Inter muito bem, tendo as suas... Ó, vocês vão ver aqui, ó, o Everton, assim tá tudo bem. Mas quando sobra pro Everton correr, quando a bola passar por cima dele, ele busca alguém e vê... Ó, ele olhou rápido aqui, ó. Não sei se vocês vão ter noção. E aí ele vê que tem que ser ele. E é uma grande jogada, ó. Isso aqui, muito importante. Se ela fosse no chão, talvez seria um pouquinho melhor, mas a intenção era essa. Pega 2 jogadores de frente, né? Isso aqui é inevitável, né? Sempre vai ter esse espaço. Infelizmente, o Alan pegou mal na bola. Mas o Bahia com 2, 4, 6, 7 jogadores dentro da área. Uma boa jogada, o Inter chegando bem. Aqui estamos no segundo tempo já, né? Sempre organizado, lembra? O Bahia sempre defendendo com uma linha de 3. Muito bem. E aqui, né, uma bola que foi para a área, não mirou o Borré, mas centroavante respeitado, isso é importante, respeitado, tanto que vocês vão ver o movimento desse jogador do Bahia ali, só seguir a jogada aí, que vai para o escanteio. Everton Ribeiro, alto nível, ó quem está defendendo, ó. Não existe hoje jogador que não defende. Não existe jogador que vai jogar sem ter que marcar. Não existe camisa 10 antigo. Jogo desse nível, tu tem que fazer muito bem a tua e um pouquinho do outro. É essa a diferença que fazem jogos grandes. Agora chamar a atenção, né, de um lateral, a jogada, mas olha o respeito que o cara tem pelo Borré, ó. Ele segura para não fazer a falta, ó. Ó, ele segura, ó. E o Borré faz uma baita jogada, né, onde o goleiro defendeu com a cabeça, sem querer, ia ser gol. Isso é centroavante, isso é Libertadores. Aqui, né, tivemos um contra-ataque do Bahia e agora o primeiro ataque mesmo no segundo tempo. Mas um time chato, time bom, não deu balão, tocava, time complicado. Um passe entre linhas, né, um cruzamento. Por sorte, ela foi um pouquinho mais alta do que seria perfeito, né, para o William José cabecear. Mesmo assim, com qualidade, ele chegou. Mas eu chamo a atenção de time bem treinado. Volto a dizer, sei lá, se chegar aí na torcida do Bahia, dizer que esse time está no caminho certo. Claro que é uma frustração dentro do contexto que se imagina, mas o Bahia está voltando a ter tradição na questão jogo internacional, criar casca novamente, coisa que o Inter tem um pouquinho mais. Isso fez muita diferença ontem, fez muita diferença. Mas assim, time bem treinado, ó. Time bem treinado, na imagem é um cara cruzando, um cabeceando, outro cara aqui, outro cara aqui, outro cara aqui. Isso aqui é porque lá atrás tem um suporte, tem uma tática e tem principalmente confiança para ser feito, né? O William José cabeceou, mas é um time muito bem estruturado. E tem que valorizar muito. Olha só, tem que valorizar muito a vitória do Inter. Só que é time organizado, ó, gente. Olha aqui, ó. Sozinho. E no fim, lembra que eu falei no começo do vídeo que o chute do Borré tinha 3 do Inter aqui? Que o ideal é estar espalhado, um primeiro pau, segundo pau, seja lá como for. Ó, primeiro pau, meio de área, segundo pau se a bola passa, rebote se tem. Time muito bem treinado. Muito bem treinado. Ali é um pouquinho mais alta do que deveria. O Antony, que fez uma grande partida ontem, quando precisou. Olha só, aqui é o lance do gol. Lateral.
O lateral é importante sempre um jogador estar aqui para fazer com que esse cara toque para trás e recomece o jogo. A partir do momento que ela volta, eles já têm uma vantagem. Mas é importante ver, ó, o Inter, linha de 5, o Inter está muito bem compactado. 2, 4, 6, 10 jogadores aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 11 jogadores do Inter estão nessa imagem. Veja. Só que os outros times têm qualidade, tem horas que tem que tirar o chapéu para esses caras. Da mesma forma que a gente faz golaço, o Inter faz golaço, o outro faz também. Aqui foi interessante porque esse quase que ele estava impedido, olhando assim, parecia até impedimento, mas ele estava voltando, né? Eu acho que aqui o Aguirre se precipitou um pouquinho. Eu acho que aqui ele poderia ter segurado, parado na frente e obrigar o cara a frear, mas bola rápida, campo molhado, sempre acha que vai chegar. Não chegou, né? E aí um drible que virou um passe pro Pulga, sem querer, mas o Inter segue muito bem. Aqui a linha de 4 tá ok, aqui porque a bola estava aqui, então tá tudo certo. Mas lembra que o Alan Patrick teve uma chance que a bola sobrou? Lembra que agora há pouco eu falei da jogada do Bahia que tinha alguém na sobra caso a bola viesse? Sempre vai ter. O Bernabé, quando ele viu que não dava tempo de vir para cá, o que ele faz? Inteligente, ele vai tentar fechar o gol para tirar a bola. Primeira defesa, aí a segunda não tem. Se o campo não tivesse molhado, talvez a bola batesse no Antony e não entraria. Um gol que foi um balde de água fria, no segundo tempo que o Inter tinha acabado de ter uma chance clara de gol, no qual o Inter controlou o jogo de um jeito geral, dentro das dificuldades. Olha só. Aqui deu condições, ó, ele não estava impedido. Por isso que demorou um pouquinho. Ó. Isso aqui não foi um passe, isso aqui foi consequência. Aí aqui ainda também estava sozinho. Bastante gente na frente. Depois de um rebote é difícil marcar alguém, a gente perde o homem. Vocês vão ver. Não, é na próxima aí. A questão do Bernabé. Ó, o Bernabé, ó, ele vem para cá para querer defender uma bola que vem por baixo. Por algum momento ele perde a visão da bola, porque tem jogadores na frente. Ó, aí ele vê que não dá para voltar mais, ó. Aí, ó, ele tenta fechar o gol. Quanto mais gente tentando fechar o gol, melhor. Mas a segunda chance já era. E aí o momento crucial do jogo, tá? O que ia ser do Inter? E aí que é o erro do Bahia. Jogo grande assim, jogo que tu tá sofrendo e tu não pode tomar um gol muito rápido. Na casa do rival, tu não pode. Não pode. E foi uma das jogadas menos trabalhadas do Inter. Uma bola na área, que agora eu vou comentar o que aconteceu aqui, que é muito interessante também. Mas um time que quer passar no grupo da morte contra um time tradicional que é o Inter, que é bicampeão da Libertadores, há pouco tempo atrás estava jogando uma semifinal de Libertadores, está um pouquinho mais acostumado, tu não pode vacilar. E por isso que eu falo que o Bahia está criando casca novamente. Está criando casca. Isso é casca. É saber que tem momentos do jogo que não pode acontecer. Nessa jogada aqui, saiu a bola, o Inter tocou um pouquinho e eu observei durante o jogo todo. O Bahia tem um jeito de marcar que ele vai lá em cima. E o Alan Patrick ficava sozinho o tempo todo. Só que no mérito do Bahia, do jeito que pressionava, eles fechavam as linhas para a bola não chegar no Alan Patrick. Pois bem, no começo da jogada, tem vários vídeos por aí que vocês podem ver. No começo da jogada, o Bahia dá uma pressionada aqui, né, depois que saiu do centro de campo. O Inter toca, trabalha, vem aqui, volta. E o Alan Patrick estava sozinho. Então, é super importante isso aqui. Isso é super importante. Aí o que acontece? São várias leituras que tem. O Alan Patrick está sozinho, todos estão sozinhos. Porque a linha do Bahia estava alta porque eles estavam pressionando. Só que com a bola no chão é difícil a bola chegar aqui, porque eles estão bem compactos.
Qual que foi a solução? Não sei se foi pensado ou não, mas a partir do momento que o Vitão deu esse lançamento, a inteligência desses jogadores, que é instinto, isso não se treina, começa a aparecer. Borré, número 1, Borré. Ó, bola tá passando dessa linha. Borré. O Borré não vai ganhar de cabeça de um cara de 1,89. Não vai. Só que é árbitro sul-americano. O que acontece? Pode trombar. E quando tu não pode fazer o teu trabalho perfeito, tu faz ele da forma que tu puder para ajudar um companheiro. O Borré vai no corpo. O Borré indo no corpo, ele evita com que esse zagueiro jogue a bola longe ou domine. Ele vai tirar com dificuldades. Lembra? Passou da linha. Quando o cara tira com dificuldade, ele não vai jogar a bola longe. O que vai acontecer? Vai cair em alguém. Por quê? Por exemplo, eu sou o Everton Ribeiro, a bola vai passar por mim. Enquanto ela passa, até eu ver, os caras já passaram. Já é tarde. Já é tarde. O Inter tem 4 do Bahia aqui contra 1 do Inter, que é o Borré, mas o Inter tem uma linha de 4, 5 jogadores que está lá em cima. E isso faz muita diferença. E agora eu vou chegar na parte que eu falei do primeiro vídeo do chute do Borré, onde o Inter ficou o Borré chutando e vários jogadores de um lado só, onde não mudariam pela circunstância. Agora não. O Inter tem jogador para entrar aqui, 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 aqui. A zaga está dentro da área, está vendida. Borré trombou, o zagueiro não conseguiu tirar longe, segunda bola do Inter. Inteligente, não chutou, estava bloqueado. O cara que está marcando aqui, por mais que ele tente, ele não é marcador. Ele vai ter medo de fazer uma falta. E olha, jogador em tudo que é lado. Já entrou entre os dois. O Bruno aqui, ele foi muito bem dentro do possível. Porque o Alan Patrick meio que deu um passe para ele dominar para frente já e fazer o gol. Não foi lá na frente. Muito bem. E olha que é o alto nível, ó. O cara já está em cima. O cara estava aqui, já está em cima aqui, ó. Campo molhado, bola rápida, chute seco no chão, amigo. Já era. Não vai pegar. Golaço de equipe, golaço difícil e principalmente 1 minuto depois do gol. Não, um minuto depois de ser confirmado, né? O gol. Por quê? O VAR demorou uns 2 minutos para validar o gol do Bahia. Então, o que mostra nisso? Cara, 1 minuto depois, o Bahia não aguentou, gente. Isso é casca. Isso é casca. Vai ter que jogar umas 2, 3 Libertadores para entender os momentos dos jogos. E aqui volta o que eu falei, né? Ó, o Bahia tá fechado, porque eles confiam nisso, que essa bola não vai chegar por baixo. Vitão, pensando ou não, cara, eu vou lançar. E eu acho que o Vitão tentou aqui, tá? Eu acho que o Vitão tentou aqui para entrar e ele não foi. Por quê? Porque o Borré conserta, ó. O Borré vai lá atrás, ó. E aí, corpo não vai tirar longe, ó. Ó a linha de 5 do Inter, ó. Passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Bahia. É isso que a gente fala como assim, a segunda bola. Segunda bola dá gol. Olha aí. Ó, o Bruno entrando entre os dois. Faz com que esse cara tenha que fechar nele. Fechou perfeito. Ou deixa o lado mais diagonal, sempre o lado mais diagonal. O zagueiro sempre vai induzir, porque é um chute mais difícil. É mais difícil fazer um gol daqui cruzado do que daqui de frente com o gol todo aberto. Marcou e chegou. Ó. Só que o chute foi perfeito, não deu tempo. Vocês vão ver quando passa, ó, olha aí. Ó. Esse é o limite do futebol, gente. Esse que é o limite do alto nível. A bola passou nisso aqui no meio das pernas, ó. Isso aqui, ó. Se a bola vai isso aqui em direção à perna dele, não é gol. Isso é o alto nível. O alto nível é no limite. Não é quando a bola entra aqui, se ela entra na bochecha ou não. Isso aqui é alto nível de futebol. E importante, né? Deu passe de gol. Se ele tem que dominar, acabou a jogada. Passe de gol, alto nível de futebol, jogaço.
Jogaço. O Inter logo em seguida se impõe de novo, o estádio vem abaixo. Quem consegue uma vantagem nessa circunstância, como o Bahia conseguiu, tem que saber que tem que aguentar uns 5 minutos. De novo, ó, time organizado, um corte não muito bem feito, né, do Thiago Maia, mas o Inter está muito organizado, campo molhado, chuta, que chute perigoso, que defesa difícil, essa defesa é muito difícil. Enquanto alguém vai falar assim, segura tranquilamente, isso é muito difícil. Chute com efeito, gente na frente, campo molhado, segurar desse jeito, cara, baita jogada. Aqui um cruzamento, né? Isso aqui não tem erro tático, isso é um cruzamento que é até meio despretensioso no começo da jogada. Quando a bola sai do pé do Wesley, o corporal dos jogadores do Bahia é com algo de tranquilidade, achando que lá estava protegido. E aí acontece isso. Centroavante, Rafa, maravilhoso. Depois de muito tempo machucado, voltou bem. Também é um sinônimo de raça, de profissionalismo, de mentalidade principalmente. Jogo assim se ganha com mentalidade. E foi coroado. Importante as voltas do futebol, né? Quando o Borré machucou, a torcida não estava gostando. E aí ele volta nessa circunstância e virou o cara de novo. Futebol é apaixonante. Olha, é tudo certo até então, mas contra time grande, tu tem que ter... Vê, ó, os caras deixam, ó, tá meio tranquilo. Tá meio tranquilo, toma. Vou falar mais uma coisa aqui. Não é polêmica, tá? Mas é uma coisa pra gente repensar. Tu acha que isso é árbitro? Se é árbitro brasileiro, o que ia acontecer aqui? Falta. Bota em câmera lenta, tudo, falta. Mas não é falta, nunca foi falta essas coisas. No nosso futebol é falta. E vocês vê como os jogadores se adaptam? Eles se adaptam ao estilo do árbitro apitar. Desde que o árbitro seja bom. Desde que o árbitro seja bom. Isso aí para Conmebol não é falta. Vocês viram ali? E não é. Tanto que o jogador não reclamou. O time do Bahia não reclamou. Se é campeonato brasileiro, eles vão dentro do juiz. Até achar essa mãozinha nas costas, que não foi suficiente, e anular o gol. Então, um gol muito importante. Num momento muito importante. Um gol básico, onde não teve muita jogada trabalhada. O Bahia, que é um time organizado, tomou um gol assim, ó. Simples. Simples, o Inter não fez nada demais. Aqui, isso aqui não é muito perigo, né? O goleiro cai para acompanhar, já se sabe, mas era normal. O Bahia ter que vir para cima. Interessante, né? Quando o Bernabé machucou, aí a jogada dos treinadores, gênios os dois. O Bernabé machucou, entrou lateral esquerdo, até que me fugiu o nome, desculpa, no Inter. O que o Rogério Ceni fez logo em seguida? Cara, lateral, entrou agora, não tem ritmo. Botou o jogador lá. Botou o... Poxa. O Ramon do Inter entrou. E aí ele botou um ponta à esquerda, que me fugiu o nome agora, me desculpa também. Eu não tenho essa capacidade, eu sei o nome dele. Quem? E botou o Ademir. Então, assim, Bernabé machucou, entrou Ramon, o que o Rogério Ceni já pensou? Bota um ponta lá, o Ademir que é bom jogador, rápido, bota lá, vamos em cima. Não é conhecido, respeito, lembra? Respeito. E o Ramon se saiu muito bem. Lembra também no vídeo que eu falei, assim, ó, gente, o jogador tem que fazer a dele e fazer um pouco mais. Fazer bem a dele e um pouco mais. Essa é a jogada, ó. Olha aí. Isso aqui do Alan Patrick é a parte dele um pouco mais. Ó, isso é um pouco mais. Isso é Alan Patrick.
ok? Isso aqui a gente já conhece. Mas ali roubar uma bola que era um possível contra-ataque, lembra? O Bahia jogou por contra-ataque o tempo todo. Bahia muito veloz. Aí. O jogador foi no corpo dele, ele saiu e deu um chute. Infelizmente, ele pegou muito bem na bola. Infelizmente. Porque se pega a meia boca, era gol. Fez um pouquinho a mais. Um belo passe do Vitinho, já com confiança. Ó. E o Bahia sempre muito organizado. Gente, você estar sempre muito organizado e jogar contra um bom time, pode acontecer méritos do rival. Olha. E ele chutou. Um pecado. Vê aqui, ó. O jogador vai no corpo, ó. Ele vai tentar trombar com o Alan Patrick e o Alan Patrick sai, ó. E ele se perde. Jogadaça, inteligente. Aqui, né? Um dos poucos vacilos do Fernando. Tinha que ter dado uma bicuda na bola, ele sabe disso. A bola sobra aí. O nosso goleiro. Que a cada jogo que passa, cada jogo estão criticando. Olha o nosso goleiro. Então as pessoas que criticam, hoje estão falando que ele é o melhor do mundo. Então, gente, sem os extremos no futebol, a cada 3 dias tem um jogo, ninguém fica muito ruim depois de um jogo, ninguém fica muito bom depois de um jogo. Então, Antony, partidaça ontem, seguro. Talvez a presença do Alisson no Beira-Rio deu uma motivação a ele. Seguro, bem, defesa importante, 88 minutos, para isso serve o goleiro. Ultimamente estão jogando a bola aqui no ângulo e estão botando a culpa nele. E são as mesmas pessoas que agora aqui, ó. Parem de criticar. Tem muita qualidade. A gente começa a queimar grandes jogadores nossos por besteira. E aqui o fim do jogo, né? Então, resumindo, gente, jogaço, jogo tático, jogo bom, jogo importante para o Inter, para a sequência. Logo vem a parada para o Super Mundial. O que eu quero dizer? O Inter venceu o jogo que tinha que vencer, o Inter se portou bem, o Inter jogou bem, o grupo suportou bem um campo que no fim ficou pesado de chuva. Infelizmente perdemos o Bernabéu, né? Mas espero que não seja muita coisa. Agora vem a parada, recupera bem. Mas assim, ó, méritos total ao torcedor que foi ao estádio, que não era um dia fácil, e aos jogadores que fizeram um jogo perfeito, um jogo maravilhoso, um jogo bom, jogo difícil, um jogo bom de ver. E pro pessoal do Bahia, gente, frustração, faz parte, não é fácil, mas o Bahia está no caminho certo. Bahia voltou com tudo. O Bahia hoje é time. Time bom, time forte, time com ideia de jogo. Então, isso faz com que o torcedor do Bahia tenha tranquilidade, tenha paciência. Esse time vai dar alegrias para vocês logo, logo. Ok? A nível nacional, internacional, muita coisa tem que acontecer, mas está no caminho certo. Inter classificou em primeiro, grupo da morte, dá muita força para o Inter, principalmente para jogar os 2 próximos jogos do Brasileiro, que o Inter precisa muito da vitória, né? Para ficar tranquilo aí, treinar tranquilo, recuperar bem durante o Super Mundial. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui que a gente faz com muito carinho para vocês. Se você que está vendo esse vídeo não é inscrito no canal, se você gostou, se inscreva. Se você gostou, mande para alguém. Se você gostou, espalhe esse vídeo, sabe? É muito importante para nós. Muito agradecido a você que nos segue. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo aqui você não vai ver em nenhum lugar. Ninguém vai explicar para vocês essas coisas. Então, fico muito feliz de poder estar aqui ajudando vocês aí do outro lado a ver as coisas um pouquinho diferente, ver além da bola, né? Nós somos acostumados a ficar olhando para a bola. Mas para acontecer um gol, para se tomar um gol, muita tática, muita coisa envolvida, tá bom? Espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até mais. Logo eu venho com mais análise tática. Fiquem com Deus, tchau, tchau.